Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria nós estarmos nessa noite, nesse lugar para adorar e exaltar o nome do Senhor. E você é bem-vindo nessa noite, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa consolar o teu coração nesta noite, você possa ser envolvido pela glória de Deus, amém? Deus, ele está nesse lugar, amém, irmãos? Deus se faz presente nesse lugar. Quando o início do culto aconteceu algo aqui tremendo, né? Quem estava ligado viu. A pastora Diana disse: a minha vida é consagrada a Deus. Será que você pode dizer isso nesta noite? Vamos lá. A minha vida é consagrada a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Sem perca de tempo, quero te convidar a abrir as vossas Bíblias no livro 2 Samuel, capítulo 6. Livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e o número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para acima a arca de Deus, sobre o qual invoca o nome do Senhor, que se apresenta acima dos querubins. Puseram num carro novo e levavam a arca de Deus, Abinadab, que estava no treiro. Uzá e Aiô guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro de Aiô, e adiante da arca. E Davi, toda a casa de Israel, alegravam-se perante ao Senhor, com toda sorte de instrumento de pau, de alfaia, com harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiro e com símbolo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta por essa irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor rompera contra Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu a Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Deus, a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E tudo quanto por amor da arca de Deus foi, pois Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom e a cidade de Davi. E sucedeu que quando os levaram à arca do Senhor, tinham
tinham dado 6 passos e sacrificava ele bois e carneiro. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Estava cingindo uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando para a janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no lugar na tenda que armara a Davi. E este trouxe holocausto, ofertas pacificadas perante o Senhor. E tendo Davi trazido o holocausto e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e partiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Amém, irmãos? Somente até aí a palavra do nosso Deus. Se, meus amados irmãos, se nesta noite o culto acabasse agora, eu já estava agradecido a Deus. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, algo acontece. Algo acontece. E quando nós adentramos nessa porta, nesse lugar, nós sentimos algo diferente na nossa vida. Porque nós servimos um Deus poderoso. Onde nós chegamos na presença do nosso Deus, que fala lá em Romanos capítulo 12, diz que nós temos que apresentar o nosso corpo santo, vivo e agradável ao Senhor, para prestar o culto racional ao nosso Deus. Amém? Que nós vimos na presença do nosso Deus nesta noite com o nosso coração aberto, porque a presença de Deus, ela se encontra nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Essa brasa está viva nesta noite, nesse lugar. Você pode sentir a glória, a presença de Deus neste lugar. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então abre a porta nesta noite, que é o teu coração, porque Jesus, ele está aqui nesta noite. Ele quer entrar no seu coração. Se você ainda não abriu a porta, esse é o momento de você abrir a porta. Amém, irmãos? O tema da minha mensagem nessa noite é a bênção de Deus na minha casa. A bênção de Deus sobre a minha casa. Quando nós falamos de casa, amados, nós estamos falando de família, né? Uma certa vez um homem de Deus dizia: olha, não há igreja abençoada se não houver famílias abençoadas. Amém, irmãos? Não há igreja abençoada se não houver a presença de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. Se há a presença de Deus na nossa vida, nós estamos falando aqui da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus na minha vida, na tua vida. E nós tivemos esse ano de 2020 um projeto chamado Arca de Deus na minha casa. Eu não estou pregando nessa noite, amado, porque nesse texto, simplesmente porque a Arca de Deus, né, o projeto Arca de Deus na minha casa, mas sim porque Deus, ele colocou no meu coração essa mensagem, onde a presença de Deus, nós somos a arca, nós carregamos a arca de Deus na nossa vida, a presença de Deus, né? Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. E nós vimos aqui que ele se preparou, né? Quando você vem ao culto, você bota aquela roupa, toma aquele banho, né? Se perfuma,
para vir adorar o Senhor. Nós vimos que para transportar a arca de Deus, Davi, ele escolheu, a Bíblia diz que ajuntaram todos os escolhidos de Israel. Não eram qualquer pessoas que iam carregar a arca de Deus. Assim como eu e você, nesta noite, nós somos escolhidos do Senhor para carregar a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? E nós vimos que Davi, ele se prepara, prepara o número de 30.000 e dispõe-se com todo o povo e tinha consigo, a cidade de partiu para levarem a arca de Deus, E eles se prepararam ali, os levitas vieram na frente, Eles se preparavam para trazer a arca de Deus. Assim como nós também nos preparamos para vir à casa de Deus. Assim como eu também me preparei nessa noite. Assim como você se prepara para louvar, para adorar o Senhor. Assim como você se prepara para evangelizar, levar uma palavra àquelas pessoas que estão precisando de uma palavra. E eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, que brada o meu coração, que está aqui nesse lugar nessa noite, você pode sentir a sua glória, porque a presença de Deus, ela é real na nossa vida. O azeite da unção foi derramado sobre ti. Quando a pastora diz aqui, eu sou a ungida de Deus, nós temos que tomar posse, amado. Quando você diz, eu fui consagrado a Deus, a minha vida pertence a Deus. E nós vemos que quando eles transportavam a arca de Deus, aconteceu algo, Os bois tropeçaram e Uzá meteu a mão na arca e eliminado na hora. Ele morreu. Deus pesou a mão sobre Uzá. Mas quem é Uzá? Era um levita da casa de Deus. Davi vinha junto com Davi, a sua comitiva, trazendo a arca de Deus. Nós sabemos, irmão, que os filhos a Bíblia fala lá em 1 Samuel, que os filhos de Eli, o sacerdote, eles faziam de tudo dentro da casa de Deus, O próprio texto diz que eles eram filhos de Belial, porque eles faziam a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eles estavam atolados no pecado, as coisas de Deus, O texto aqui, ele não diz, que a comitiva de Davi, eles estavam em pecado, mas a palavra de Deus diz que quando Uzá toca na arca, ele é fulminado. Porque as coisas de Deus, irmão, tem que ser com reverência. Porque as coisas de Deus não é feita de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz obra de Deus relaxadamente. E nós temos que tomar isso para a nossa vida. Porque não adianta eu pregar bonito, não adianta eu cantar bonito se eu não viver bonito. Amém, irmãos? Então nós vimos que Deus pesou a mão sobre a vida de Uzá, A palavra usar quer dizer força. Muitas vezes nós queremos levar a obra de Deus na força. Não quer orar, não quer jejuar, não quer pagar preço. E Deus, ele nos chamou para carregar a arca de Deus na nossa vida. Só o irmão Malquias com a irmã Amada sabe, está à frente de uma obra. Pastor Michael, pastora Diana. Muitas das vezes dá vontade de desistir, dá ou não dá? Vem aquele pensamento, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Mas não, nós fomos chamados para algo. Deus, ele nos chamou, para fazer o IT. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Você sabe, Deus, ele não deu para todos, Nem todos sabem pregar, nem todos sabem evangelizar, mas Deus, ele te entregou algo e você sabe fazer. Deus, ele te deu 12 talentos para fazer a obra de Deus.
né? Então nós vemos que Uzá, ele foi fulminado por Deus, né? E eu quero falar de uma outra pessoa, é Obed-edom. Até o nome dele já diz, Obed, ou adorador, servo ou adorador. Edom, o nome dado a Esaú, o primogênito de Isaac. Então você vê que o nome tem tudo a ver com a bênção de Deus sobre a casa dele, né? Nós vimos que quando Davi soube que a bênção de Deus estava sobre a vida de Obed-edom, Obed-edom, aconteceu algo. Eles iam conduzindo a arca, e aonde a arca para? Na frente da casa de Obed-edom. Então vamos guardar a arca dentro da casa dele. Nós estávamos nessa pandemia aí, nós estávamos fazendo a arca de Deus na minha casa, e aconteceu algo profético. Recebe aí, irmão Leonardo. A arca de Deus parou aonde? Na sua casa. Uricanta, Labassurianda e Lagasse. Algo grande vai acontecer na tua vida. Algo grande vai acontecer na tua família, no meio dos teus. Alguém vai olhar para ti e vai dizer: algo diferente está nessa família. Assim como Obed-edom, olharam para ele e a presença de Deus estava sobre ele. Era notória a bênção de Deus, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Obed-edom era estrangeiro. Ele era de uma cidade chamada Gat. Ele não era hebreu. Mas a palavra de Deus, ele não era para ser abençoado, irmão. Muitas das vezes as pessoas dizem para ti: por que ele e não eu? Quem era a bênção era minha. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ele conhece o profundo e os escondidos. Deus ele conhece o teu coração. Ele sabe a forma do que tu serve a ele. Algo que ninguém pode enganar é Deus. E a bênção de Deus chegou sobre a casa de Obed-edom. E Davi começa a se perguntar: por que ele e eu não? Só que Davi ele aprendeu uma lição. Nós vemos aqui o texto que Davi, ele começou, quando ele soube, né? O versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. O versículo 13 diz assim: sucedeu que quando eles levavam a arca, tiraram dados 6 passos. Olha só, eles traziam a arca adorando. Muitas das vezes, se nós estamos levando a nossa vida, eu estou louvando, eu estou adorando, mas muitas das vezes é só da boca para fora. Às vezes é só para mostrar que eu sou espiritual. E Davi ele aprende uma lição aqui com o Senhor. A Bíblia diz que eles davam 6 passos. Eles paravam para adorar, para sacrificar o Senhor. Eu não sei de que forma você adora. Não sei de que forma está o teu coração nesse momento. As pessoas podem ter olhado para ti e dizer: está tudo errado, você não vai ser abençoado. Não são as pessoas que vão te abençoar. Se a misericórdia de Deus estiver sobre a tua vida, se a graça de Deus estiver sobre a tua vida, você já está abençoado. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
E nós vemos aí, amados, que a bênção de Deus, ela é completa na nossa vida. Deus abençoou Obed-Edom, né? Abençoou a casa, está falando família. E tudo quanto tens, a casa dele, seus bens, tudo quanto ele tinha, ele era abençoado. Era notória a bênção de Deus sobre a vida dele. O irmão falou aqui sobre dízimo e oferta. Deus, ele faz prova conosco, né? Ele diz que se eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma bênção sem medida, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja, amados. A palavra de Deus que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. A bênção de Deus, as bênçãos físicas, elas são conquistadas primeiramente no reino espiritual. Assim, muitas das vezes, amados, somos nós. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós queremos o ouro e a prata, mas não queremos o dono do ouro e da prata. Nós não temos que levar a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos estar com a nossa vida alicerçada no Senhor. No Senhor. No Senhor. As bênçãos que nós estamos recebendo hoje, amados, é a colheita que nós plantamos lá na frente. Muitas das vezes nós queremos plantar hoje e receber hoje mesmo. Planta uma semente, vê se ela vai produzir. Tem um tempo certo, tem um momento certo. E nós precisamos saber que nós somos abençoados por Deus. Quem nos abençoa é Deus. E nós precisamos estar no lugar da bênção. Uma certa vez um homem de Deus, ele dizia assim, o irmão foi para uma pescaria. E esse irmão, só o pastor sabia que ele estava em pecado. Estava em adultério. Ele era pescador, daqueles que saía para pescar e trazia bastante peixe. E de repente, aquele homem ia, não trazia nada. O pastor perguntou, cadê o peixe, irmão? Disse, nada, pastor. Eu boto a minha malhadeira, boto os espinhéis e não cai nada. Mas o fulano que foi para o mesmo lugar que eu, trouxe bastante peixe. Eu estava junto dele naquele momento. E o pastor disse, meu amado, você pode estar no meio do cardume, mas se você não estiver abençoado, a bênção não é. É uma realidade, amados. É uma realidade. Nós precisamos estar no lugar da bênção. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. As pessoas vão olhar para o irmão Leonardo, daqui lá na frente, irmão Leonardo, vai dizer, a presença de Deus está nessa casa. A presença de Deus está lá na casa do irmão Wilson. A presença de Deus está lá na casa da irmã Cléo. A presença de Deus está lá na casa da irmã Deusa. Nós temos que tomar posse, amados. Tomar posse da bênção de Deus. Lembrei, tudo quanto faz, prosperará. Amém, amados? Será como árvore plantada, junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto. Você é essa pessoa. Para de reclamar. Para de dizer que vai dar errado. A irmã Jaqueline, ela diz, eu acho algo muito bonito no irmão Wilson, que ele é um homem de fé. Ele elogia muito lá em casa, irmão.
Ele tem algo diferente na vida dele. Ele tem umas qualidades, ele gosta de elogiar as pessoas. E quando ele conta a bênção dele, ele diz assim: olha, quando eu saio de casa, eu já saio com um pensamento positivo. Você é abençoado hoje. E muitas das vezes, amados, você já sai como derrotado. Será? A dúvida, ela deixa a tua semente. E nós precisamos tomar posse da vitória. Se Davi fosse olhar para as suas condições físicas, ele não teria derrotado o gigante Golias. Primeira coisa, ele não era de guerra. Ele não era treinado para guerrear como soldado. Mas ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aos olhos humanos, é quase inacreditável, né? Não tem como acreditar. Como que um homem derrotou um gigante com espada, com lança, com escudo, e o tamanho do homem, e ele somente com uma lança, com a e lançou a pedra. Só Deus para estar com ele, amém, irmãos? Se Deus está conosco, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Quando nós estamos com a bênção de Deus, amados, pode se levantar quem se levantar, a bênção é tua, porque é o Senhor que te entrega a tua vitória, não é o homem. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe aquilo que você está precisando. Muitas das vezes, amado Deus, Ele quer nos abençoar. Só que às vezes nós queremos dar o passo na frente, né? De ver o brasileiro. Falo pelo Brasil, brasileiro. E tira a habilitação e compra o carro. Ou ele compra o carro e não tem a garagem. Ele quer primeiro a bênção, né? O correto era primeiro tirar a habilitação, fazer a garagem e comprar o carro. Assim. Muitas das vezes somos nós. Nós temos que nos apropriar da bênção de Deus. A arca de Deus, ela representa a presença de Deus na nossa vida, amados. E Deus deu a vitória a Davi quando ele se colocou diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele se vestiu como uma estola sacerdotal. Deus, nesta noite, Ele quer nos vestir com vestes novas. Nessa noite nós estamos no recomeço. Estamos recomeçando algo, amados. Estamos passando momentos difíceis. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para nos levantar. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dar vitória. Que você possa se apropriar das bênçãos de Deus sobre a Muitas das vezes, tem gente que diz que Deus não envergonha ninguém, né? Você já viu dizer? Mas Deus, Ele envergonha. Te mostro na palavra de Deus. Ah, Deus não envergonha ninguém. Deus, Ele envergonha. Porque Deus, Ele não quer. O nosso Deus não é o Deus da mentira. É o Deus da verdade. Ananias e Safira tentaram enganar o próprio Deus. Pedro disse: olha, vocês não enganaram a homens,
Vocês enganaram o Espírito Santo de Deus. Pum! E Safira, depois, querendo sustentar a mentira. Aconteceu a mesma coisa. Como é que Deus não nos envergonha? Amém, irmãos? Se nós andarmos no caminho certo, nós vamos receber a nossa bênção no momento certo. Mas se nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer forma, querer levar a arca de Deus de qualquer jeito, vai acontecer como usar na própria força. Não é na força do teu braço, né? A irmã deu aqui hoje as armaduras. Nós queremos lutar com a nossa própria força. Nós não vamos conseguir, amém, amados? Nós não vamos conseguir. Presente nessa noite o teu melhor louvor, tua melhor adoração. Às vezes nós queremos estar, mas não queremos estar bonito por dentro. Às vezes nós estamos magoados, muitas vezes nós estamos rancorosos. E Deus, Ele não se agrada, amados. Nós temos que tirar tudo que não agrada ao Senhor. Nós temos que renovar, andar em novidade de vida. Nosso pastor tem sempre falado aqui constante, que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Porque a minha mente, ela é impura, ela é pecaminosa. Mas a do Senhor, ela é pura. Os caminhos do Senhor são os melhores. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável ao Senhor. A adoração que agrada ao Senhor, o louvor que agrade ao Senhor. Faça o teu melhor para Deus. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. E se você quiser ser abençoado, que você já é, você vai ser mais do que abençoado. Assim como o irmão Leonardo. Tome posse, irmão Leonardo. Tome posse. Pessoas que vão dizer assim, porque ele e eu não. É porque a arca de Deus está na sua casa, na sua vida. Convido o grupo de louvor que vai estar louvando o Senhor. E você vai apresentar a tua melhor oferta. Tua melhor adoração. Você possa abrir o seu coração nesse momento. Se há um impedimento, que nessa noite você venha tirar o impedimento.